Olá, gente. Boa tarde. Mais uma vez aqui, virtualmente dentro da nossa casa, como o Gabriel colocou na prece, né? Não adentramos as portas físicas do SEAS, mas no plano espiritual, com certeza, estamos todos lá dentro, naquela sala lá de reunião, não é? Bom, boa tarde. Vamos hoje falar sobre lembranças de vidas passadas em crianças. O que dizem Kardec e a ciência. Quando eu comecei a estudar esse tema, eu pensei em começar diferente, na verdade, começar da parte da doutrina, ir para a ciência e apresentar alguns casos. Mas eu acho que para nós percebermos assim o que é, do que nós estamos falando, eu vou começar pelos casos concretos. Eu selecionei hoje 3 casos que eu vou fazer um resuminho para que a gente possa entender do que nós estamos falando quando dizemos que crianças lembram de vidas passadas, tá? Vamos lá, aqui, vamos lá. Esse aqui é o Toran Tito Sim, tá? Indiano. Esse caso de lembranças de vidas passadas ocorreu na década de 80, né? E ele teve como quem estudou o caso do Tito foi o Dr. Ian Stevenson e Antônia Mills, que eu vou passar daqui a pouco, vou falar sobre eles rapidinho, vou apresentar através de fotos, que eu acho que é importante, né? Já que a nossa doutrina espírita, ela se apoia no tripé, sendo que um deles é a ciência. Então, temos que conhecer também um pouquinho de quem nós estamos falando, quem são os pesquisadores. Então, voltando, o Tito, ele nasceu na Índia na década de 80 e ele nasceu, ele começou a falar muito cedo, por volta dos 18 meses, já falava direitinho, perfeitinho, e começou a questionar aos seus pais o porquê de estar ali naquela residência. Porque ele estava preocupado com os seus filhos, a sua esposa, os seus pais. Então, que ele não entendia o porquê que ele estava ali naquela residência. Seus pais, pessoas humildes, começaram a achar estranha a colocação do filho. E não foi a primeira e não foi a única, foram várias colocações que o Tito se colocava. E ele se apresentava com o nome de Suresh e dizia que possuía uma loja de rádio, na verdade, de radiotransistores, que tinha seu nome, Suresh também. E que ele era muito rico. E que ele não entendia por que estava naquela casa, que por ser humilde, na cabeça dele, era uma casa suja, uma casa que não condizia com aquilo que ele habitava. Que um pessoal, como é que vocês não têm carro? Eu ando de carro. E os pais começaram a ficar muito intrigados, começaram a fazer pesquisas, e com a ajuda do Ian Stevenson, eles começaram a buscar indicações dessa família que o Tito dizia a qual que pertencia. Nessa descoberta, e essa descoberta na Índia, né? O Tito vivia com a sua família numa determinada província, e essa lembrança era de outro local. Até que eles encontram efetivamente uma loja de radiotransistores com o nome que ele dava. E aí a família foi buscar informações junto com os pesquisadores. Gente, resumindo a história, Tito lembrava efetivamente de tudo. Quando ele viu a família daquela pessoa que ele dizia ser, Suresh, ele reconheceu a viúva, reconheceu os filhos, reconheceu os pais, reconheceu os irmãos. E além do reconhecimento das pessoas, da família do Suresh, Tito reconheceu também a loja na qual trabalhava, a sua loja, segundo ele. Numa das visitas à província na qual a família de Suresh habitava, eles tentaram pregar uma peça. Não diria pregar uma peça, diria colocar à prova aquilo que o Tito dizia. Então, eles levaram Tito para uma loja de radiotransistores, não que era dele, mas que era do irmão dele. E Tito, na hora, reconheceu que aquela loja não era dele.
que aquela loja não era dele, que a loja dele era diferente. Quando levaram o garoto a essa loja que ele dizia ser dele, ele reconheceu o retrato dele, apontou e disse: sou eu, né? Que era um retrato que havia, uma foto dele. Aquele sou eu. Reconheceu a gaveta onde eles colocavam o dinheiro, reconheceu o gerente da loja e achou estranho uma vitrine que a época na qual ele habitava aquele corpo não encontrava, não existia. Então agora ele começou a identificar a diferença do local no que habitava. Bom, além dessa recordação, né, de memória, de fatos e de pessoas, Tito apresentava uma marca de nascença no seu lobo temporal direito, na sua têmpora direita, que é uma marca como se fosse de uma bala, um tiro, um redondinho. E é colocado depois a doutora Antônia Mills, fazendo uma análise do Suresh, que faleceu em virtude de um assassinato com um tiro na cabeça. Verificou que a marca que existia no Tito estava localizada na mesma região de onde o tiro Suresh havia levado o tiro. Então, esse é um dos casos que nós vamos apresentar aqui hoje. Esse caso continua sendo emblemático até hoje. Né? Você pesquisar na internet, você vai achar vários vídeos falando sobre isso. O segundo caso, a maioria já deve ter conhecido, ou pelo menos escutado falar, por conta do livro A Volta, é do James Langer, que nasceu nos Estados Unidos em 1998. James, a partir dos 2 anos de idade, ele começou a ter pesadelos, no qual se dizia que o avião caía, no avião no qual ele pilotava, caía, havia sido atingido e caía no mar. Os seus pais, muito intrigados com aquela situação e com os pesadelos constantes, começaram a conversar com o menino e o menino, de uma forma espontânea, começou a relatar que era um piloto e que o avião dele havia decolado, havia partido de um navio e que ele tinha caído no mar, no Japão. Os pais foram em busca das informações, procuraram também o doutor Ian, nessa verdade, agora não sei, Ian Stevenson ainda, sim, que ele ainda estava encarnado, e o Dr. Jim Tucker. E começaram a fazer essa pesquisa e descobriram que James Langer apresentava relatos extremamente coincidentes com um piloto da Força Aérea Norte-Americana que havia lutado na Segunda Guerra Mundial, que tinha partido com seu avião de um porta-aviões e tinha sido o único piloto a ser atingido pelos japoneses e que caiu no mar, lá no Japão. Além disso, James não contou apenas a história. Ele deu o nome do barco, do porta-aviões, do navio. Ele deu o nome do local exato onde havia caído. Buscando informações e descobriram efetivamente que existiu uma pessoa, um piloto norte-americano, que naquele navio, porta-aviões, havia decolado em missão e apenas um não teria retornado, porque tinha sido abatido pelos japoneses. Tudo comprovado através de fatos, buscas e estão relatados no livro. O terceiro caso é mais recente. É o do Ryan. O Ryan também nasceu nos Estados Unidos e ele é de 2010, ou seja, bem recente, né? Estamos em 2024. E ele começou a relatar também para sua mãe, com 2 anos, 3 anos de idade, começou a relatar. Na verdade, ele não relatava, ele chorava. Ele sonhava, ele acordava chorando, dizendo para a mãe que sentia saudades do tempo em que vivia em Hollywood e que tinha muita saudade daquela época.
época, que ele dançava, que ele interpretou com grandes atores norte-americanos. E ele dançava e que ele viajava e a vida em Hollywood era muito boa. Ele sentia falta dessa existência. A mãe, intrigada, entrou em contato com o doutor psiquiatra, o doutor Jim Tucker, e juntos começaram a buscar. A família, então, do Ryan, resolve pegar um livro de história fotográfica do cinema norte-americano, de Hollywood, da década de 30, e começam a folhear com o menino. E o menino aponta, aqui, esse aqui sou eu. Ele aponta para o Martin, que é essa figurinha aí, essa imagem que estão aí atrás, um filme de 30, da década de 30. Esse aqui sou eu. E aí ele relembra e vai comentando fatos daquela existência. Comenta onde que era a sua casa, lembra que o nome da rua era alguma coisa com rock e que não sei o quê. O doutor, depois de Jim Tucker, vai descobrir e verifica efetivamente que aquele ator tinha uma residência naquela rua. Ele narra a viagem com a sua esposa e daí eles, fazendo pesquisa, descobrem que efetivamente ele participou de uma viagem. Martin foi, na verdade, ele começou como figurante, depois dançarino e se virou um agente nesse meio cinematográfico, no meio de Hollywood. Então ele tinha realmente poder aquisitivo, porque um figurante não teria aquele poder aquisitivo. Mas como eles vão pesquisando e verificando a existência dele, percebem que há muita similitude com o que Ryan falava e com a existência, com a vivência desse ator norte-americano. E essa rápida introdução, esses rápidos casos, né, são apenas 3, mas são inúmeros pesquisados, são inúmeros casos que são analisados. E aqui temos aqui a figura de 3 pessoas muito importantes. Tem outras muito importantes também, mas eu aqui selecionei 3, inclusive o Ian Stevenson, que ele começou essa pesquisa, né, buscando uma abordagem científica. Tá? Não é uma questão relacionada, eles são céticos em relação à religião. Eles estão buscando uma abordagem concreta, científica, para pautar, para justificar, para explicar, ou pelo menos entender alguma coisa sobre esse processo, que até então não se tinha, né, conhecimento. Ian Stevenson, inclusive, ele no livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, ele fala exatamente do professor Ian Stevenson, psiquiatra, professor da Faculdade de Virgínia, altamente qualificado, que inicia esse processo, essa busca. Ian Stevenson, ele analisou, ao total, eu acho que até hoje temos mais de 2.500 casos de crianças que relatam recordações de existências passadas. Ian Stevenson, o professor, desencarnou em 2007, mas o seu trabalho não terminou com o seu desencarne. Ele continuou. Temos aí a professora Antônia Mills, antropóloga, que também, junto com outras áreas do conhecimento, ela trabalha muito com a questão também de etnias, pesquisa sobre as etnias, ela desenvolve também um estudo sobre a reencarnação. Inclusive, o caso do Tito foi estudado pelo professor Ian e pela professora Antônia. Né? A doutora Antônia, ela participou efetivamente do estudo desse caso do Tito. E temos o doutor Jim Tucker, psiquiatra também, professor, atuante direto na pesquisa. Ele deu continuidade aos estudos do professor Ian Stevenson. E eles, até hoje, Jim Tucker, ele aparece. Se você colocar no YouTube, você vai ver vários relatos, vários casos por ele estudado e várias situações, né? Inclusive, um curta-metragem que está em português, né, com legendas em português, que fala exatamente sobre essa questão, tamanha importância do trabalho.
E aí vamos continuar, né? E aí vou primeiro informar dados, vou dar dados, né? Vamos lá. Até 2020, mais de 2.500 casos foram estudados no mundo inteiro. É ao redor do mundo, meus amigos. Não existe uma única ponto de estudo. Dr. Ian Stevenson, ele atuava ao redor do mundo, mas ele acabava estudando mais a parte da Índia. Por quê? Porque é mais fácil você estudar um assunto chamado reencarnação em culturas que aceitam a sua existência. Porque aí deixa de ser tabu, deixa de ser algo fruto da imaginação. Quando uma cultura, como a cultura indiana, ela aceita a reencarnação, você consegue conversar sobre ela de uma forma mais amena, uma forma tranquila, uma forma tipo algo comum. Então, por isso que Dr. Ian Stevenson focava mais na Índia, mas ao redor do mundo, né? São esses casos que apareceram. Crianças, por que o estudo é sobre crianças, não é? Muito se perguntam. E a questão é simples, memórias espontâneas. A criança, ela a partir daquela tenra idade, 2 anos, ela começa a falar. E a memória dela é espontânea, ela dificilmente ela teria sido induzida a falar algo que não fosse dela. São memórias espontâneas. Por isso, o professor Jim Tucker foi perguntado se não seria possível fazer esse estudo com recordações de existências passadas em adultos. E ele disse que é muito difícil porque você não consegue limitar o que é uma intuição, o que é uma sugestão, do que é aquilo de uma memória espontânea. Por isso, as crianças são o foco do estudo. E o método utilizado é exatamente esse. Você pega essas memórias que as crianças dizem que ter, relata, narra pontos, e aí você compara com o fato. Ou seja, você compara com a vida, com a existência, com o local que ela diz que habitou, que ela diz que vivenciou. Para nós termos uma ideia, o Tito, um menino indiano, naquela época, década de 80, ele fez eu acho que foram, posso estar enganada em números, mas foram 43 afirmações sobre a sua existência passada, sobre a existência de Suresh. Sobre 42, e apenas uma estava equivocada. Ou seja, temos aí 41 afirmações comprovadas através do estudo e da busca desses cientistas, desses pesquisadores. Essas crianças que relembram, elas possuem semelhanças. Então, vamos lá. Normalmente são crianças de 2 a 4 anos, 4, 5 anos. Existe essa faixa etária. E aí, aproveito que tenho certeza que quem está escutando já lembrou aqui do Emmanuel, no Consolador, que fala sobre a vivência do espírito infantil, né, que o espírito infantil ainda não está acoplado, vamos chamar assim, efetivamente, àquele corpo. Então, é mais fácil dele ter acesso a essas memórias, porque foi a mesma coisa que eu pensei, tá? Mas vamos voltar à ciência. Semelhança entre as crianças, 2 a 4 anos, 4 a 5 anos. São crianças que falam cedo. Elas começam a falar cedo, são falantes, ou seja, não são crianças tão introvertidas. Elas falam, elas não têm medo de se colocar para os pais, de colocar aquilo que elas pensam. E são crianças inteligentes. Inteligentes em que sentido? Por quê? Elas conseguem traduzir em palavras as suas memórias, aquilo que elas sonharam, o pesadelo que elas tiveram. Quantas vezes nós, adultos, não temos dificuldade em colocar em palavras aquilo que sentimos, aquilo que pensamos?
não é? Então, imagina, é nesse sentido, essas são crianças inteligentes, não porque elas sejam superdotadas, não, é porque elas conseguem traduzir em palavras as suas memórias espontâneas, as suas memórias, suas reminiscências de existências anteriores. Então, são memórias mais completas. São crianças que não apresentam qualquer tipo de distúrbio, tá? Não apresentam distúrbio psiquiátrico ou questões psicológicas. Fazem exames, então não tem, temos que afastar isso. E são crianças que elas iniciam esse processo através de sonhos e pesadelos. Pesadelos, Marcela? Pesadelos. Porque, normalmente, em existências passadas, elas não tiveram uma morte natural. O desencarne, o desenlace, foi de uma forma não natural. De acordo com o professor Jim Tucker, ele usa a palavra, na verdade, trágica. São passagens traumáticas, trágicas, violentas. Em que sentido? Acidente. Ele dá como exemplo, são desencarnes por acidente, assassinato, suicídio. Então, vejam, são mortes não naturais e por isso o pesadelo, porque elas relembram exatamente, elas começam a ter lembranças de como morreram. Com a exceção do Ryan, porque eu não encontrei nada sobre isso, mas tanto o Tito quanto o James Lindecker, eles falam exatamente, explicam como foi o óbito, como eles vieram ao desencarne. Então, vocês vejam. E é claro que uma situação dessa traz angústia para a criança, traz tristeza, como o Ryan fala, que ele sentia tristeza, porque aquela vida não era a vida que ele tinha. Então, isso traz muita tristeza para a criança. Imaginemos uma criança de 4, 5 anos, lembrando, tendo remissões de suas existências passadas e acabando de chegar, reencarnando nesse plano, com uma outra família, num outro local, as coisas são diferentes. Isso traz uma certa angústia, isso traz uma certa tristeza. Então, isso é natural. E o que o professor Tucker fala sobre isso? Nós temos que acolher essas crianças, permitindo, não zelando, não temos que acolher essas crianças, temos que escutar, sem ficar em cima e instigar. Temos que acolher com calma. E temos que ter calma e paciência. Por quê? Porque, de acordo com as histórias e os casos relatados, todas as crianças, elas por volta dos 6 aos 7 anos, elas não se recordam, elas não falam mais sobre aquela existência. Elas não têm mais nenhum tipo de recordação. Ou melhor, elas não transmitem qualquer tipo de reencarnação. É como se houvesse um esquecimento a partir dos 6 ou 7 anos. Então, temos aí essa questão da ciência, o que é que a ciência apurou. E ali está em negrito, está sublinhado, em negrito não, está sublinhado, porque eu tenho certeza que muita gente já levantou aqui o olho e falou assim, esquecimento, 6, 7 anos, já escutei isso em alguma palestra espírita. Já estudei, já li alguma coisa. Nós estamos falando de ciência. Alguns relatos. Então, vamos lá. Qual a continuação desse estudo da ciência? Algumas crianças relatam que, após o desencarne, permanecem ao lado de seus familiares por algum tempo, mas permanecem. Algumas outras também descrevem seus funerais. Olha a importância que nós temos do nosso comportamento num funeral. Porque, inclusive, é relatado o caso de uma menina que, ao se recordar de uma existência anterior, ela ficou indignada, porque ela tinha determinado que as cinzas dela fossem enterradas debaixo de uma árvore que se situava na faculdade que ela frequentou. Então, ela ficou indignada porque as cinzas dela não foram enterradas, jogaram simplesmente as cinzas. Fazendo a pesquisa, procurando, fazendo a parte
metodológica, né, do processo científico, Dr. Tucker, ele entra em contato e consegue falar com a filha da pessoa que desencarnou, que estava revoltada desse espírito. E a filha diz o seguinte, que realmente não conseguiu enterrar a mãe, ou as cinzas da mãe, porque a árvore tinha raízes tão densas, tão profundas, que inviabilizou. Então, o que ela fez? Ela jogou as cinzas perto ali da árvore. Olha o cuidado que nós temos que ter com nós. O que nós estamos pensando? Não só por ser um funeral, mas é a percepção. Ela, quando nós espíritas, né, a gente não consegue, né? Eu vou tentar me ater só à ciência. Eu falei, vou tentar me ater só à ciência, mas não consigo. Porque é importante nós termos essa compreensão de que o espírito, quando solto da matéria, quando desprende-se da matéria, ele consegue ter acesso a nossas vibrações. Nós também, mesmo na matéria, é porque a gente não presta atenção a elas. Mas imagina, então, num desenlace, a pessoa descrever seu funeral. Outras crianças relataram aos pesquisadores que, inclusive, conseguem escolher seus novos pais. Olha que interessante! Ou até que são guiados até eles. Parece familiar, não é? Mas vamos permanecer na ciência. Nesses novos pais, temos um caso para falar sobre isso, para exemplificar. James Leininger, que foi aquele segundo rapaz, aquele segundo menino que eu mostrei na foto, ele diz que os pais, ele escolheu os pais dele, que os pais estavam de férias num determinado lugar, num hotel rosa, e que eles estavam jantando, se não me engano, estavam jantando na praia. E ele gostou deles e decidiu que eles seriam seus pais. Os pais do James dizem que não engravidaram ali, mas que nessas férias, ao término dessas férias, começaram a refletir e a pensar sobre ter um filho. Iniciava-se ali o processo, que a gente sabe, reencarnatório. Mas vamos falar só sobre a ciência. Algumas crianças relatam o que aconteceu, inclusive, durante o período da gravidez. E aí não vamos falar de espiritismo, mas vamos falar de ciência. Cada vez mais se comprova a importância do período gestacional, a importância que se tem com as palavras que se dizem, a música ambiente, o que a gestante está verificando, onde ela se coloca, toda a energia do ambiente, toda a influência. Porque, como já se diz aqui, nesse caso, algumas crianças que relatam existências extracorporais, aliás, existências de vidas pré-existentes, elas relatam o que acontece durante o período da gravidez. Então, elas estão presentes também nesse momento. Olha a importância das palavras, olha a importância do afeto, olha a importância da paz durante esse processo também. O Dr. Tucker, e aí eu não posso generalizar, porque foi o que ele disse, ele relata que algumas crianças, não todas, têm a oportunidade, por desejo delas ou das famílias, a oportunidade de visitar os locais que eles lembram, que eles se recordam de ter existido. Algumas crianças, inclusive, entram, assim como o Tito, e falam, olha, essa vitrine aqui não estava na loja. Outras entram assim, essa varanda está diferente. Outros se recordam plenamente do local. E ele diz que há até um ponto de tratamento nessa visita. Ele usa esse termo, tratamento, que seria bom até, dependendo da experiência, por dois motivos. Primeiro, para confirmação, tanto da criança quanto dos seus familiares, que aqueles fatos narrados são verdadeiros, que não são fatos da imaginação, não são fatos de determinados períodos de surto, de criatividade ao extremo. Não, são verdadeiros. Então, se confirma esses fatos. E o segundo momento, o segundo motivo que ele alega, que eu achei muito importante,
que quando a criança, na maioria das vezes, vai e visita o local, é como se ela internalizasse que aquela vida mudou, que aquilo faz parte do passado e que agora ela é um novo indivíduo, tem todo um presente pela sua frente. Então, instintivamente, a criança se depara e verifica, ok, essa cozinha está diferente, essa casa não está mais daquele jeito, essa rua está diferente. Isso foi o passado. Eu tenho o meu presente para viver. E aí, finalizando essa parte de exposição sobre a parte da ciência, a gente se pergunta, diante de tantos casos, a ciência chegou à conclusão que existe a reencarnação? A ciência afirma? Não, meus amigos, não afirma. Não afirma. Eles analisam esses casos e tem várias explicações que eles acabam dando. E às vezes eles falam, olha, não há explicação, mas eu também não posso confirmar que existe a reencarnação. Dr. Tucker, questionado se ele acreditava na reencarnação, ele responde que, na verdade, ele acredita que aqueles casos estudados naquele núcleo, aquele grupo sim, teve reencarnação. Ele acredita na reencarnação no caso concreto, mas não afirma e não acredita na possibilidade da reencarnação como no todo. Vocês entendem? É como ele analisa. Olha, eu analisei essa criança, eu analisei essa história, eu analisei esse fato e, pelo menos, eu sou cético, porque ele é cético, analisando os fatos concretos, realmente não há outra explicação possível que não seja a reencarnação. Mas para essa criança, não posso generalizar. Então, a ciência continua não acreditando na reencarnação. Existem alguns físicos que dizem que, na verdade, nós possuímos, se trata de um efeito psíquico, como se todos nós estivéssemos dentro, pertencente a uma coisa só, uma esfera eletromagnética, física, que não se sabe explicar, e que houvesse a transmissão através de fios de eletricidade, através de forma psíquica, de uns para os outros, mas não há explicação. Ninguém consegue explicar efetivamente o que é reencarnação para a ciência e por isso ela ainda não é aceita. Bom, mas vamos agora falar sobre o espiritismo, vamos fazer um link agora com o que a gente estava falando sobre o espiritismo, sobre a parte da ciência e da reencarnação. Nós sabemos que o espiritismo, ele tem por base um tripé, né? A ciência, a religião e a filosofia. A religião é aquilo que nos liga a Deus. A ciência é aquilo que corrobora, ratifica as coisas que nós não conseguimos compreender, né? E que consegue explicar para nós as coisas que acontecem, a gente não consegue compreender. E a filosofia nos traz os questionamentos. Quem sou eu? Quem somos nós? Por que eu estou aqui? E para a doutrina espírita, esse o porquê de eu estar aqui, ele está ligado intimamente a um dos princípios, que é a reencarnação. Porque para nós espíritas, nós estamos aqui reencarnados para nos desenvolvermos moralmente, evoluirmos. E um dia chegarmos à figura de Deus, à figura de Jesus. Um dia chegaremos lá. Mas, por enquanto, estamos aqui, catando nossas pedrinhas, né? Evoluindo. Então, para que seja possível essa evolução, essa caminhada, há a reencarnação, que é a possibilidade que Deus, na sua misericórdia divina, nos fornece para que possamos novamente aprender com os nossos erros e com os nossos acertos também. Então, a reencarnação, de uma forma bem simples e bem tranquila, é a forma que nós temos de nos aprimorarmos.
Nesse aprimoramento, vamos corrigindo erros e falhas cometidas em existências passadas ou presentes também, porque ao agir, vamos errando e acertando. Então, temos que acertar essas arestas para caminhar, e aí vamos caminhando. Só que Deus é tão maravilhoso que ele sabe, nos conhece, sabe que se nós reencarnarmos e ao reencarnar nós lembrarmos de quem nós fomos, nossa existência atual estaria super comprometida. Não é pouca coisa não, tá? É muito comprometida, porque nós não teríamos condições de caminhar lembrando o que nós fizemos. Imagina se eu descubro que a minha filha de hoje, na verdade, foi a minha assassina do passado. Se eu descubro que o meu pai hoje, na verdade, foi uma pessoa que me malquis de uma tal forma que armou contra mim alguma vingança, aquelas coisas de novela. Armou contra mim uma vingança terrível. Como é que seria? Como é que os laços familiares seriam construídos? Como é que desenvolveríamos o amor uns pelos outros? Porque somos imperfeitos. Nós temos que lembrar sempre da nossa imperfeição. Não de modo a nos estagnarmos, a ficarmos inertes, mas de lembrar que nós temos ainda uma caminhada a ser feita e que precisamos agir, porque conhecimento simples e puro não muda ninguém, meus amigos. Nós temos que pegar esse conhecimento e transformar em ação. Então, Deus, na sua misericórdia, faz com que, ao reencarnarmos, tenhamos o véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento é esse véu que nos protege. Porque nos protege? Ele nos protege porque permite que a gente caminhe sem vergonha daquilo que nós fizemos, sem a raiva, sem qualquer tipo de sentimento ou emoção que atrapalhe a nossa jornada. Não é? Então, Deus permite que a gente reencarne como se fosse a adquisição de um caderno novo, né? Para estudar. Eu adorava comprar cadernos novos. Eu ainda gosto. Aquele caderno com a página branquinha. E comprar, cara, vai ser a primeira letra ali. Isso é reencarnação. E aí, diante disso, a gente pode se questionar. Ué, se não recordamos das nossas existências passadas por misericórdia divina, para que possamos nos desenvolver melhor, por que essas crianças se recordam? Por que esses casos? Não é? Porque pode parecer, num primeiro momento, contraditório. Só que a própria espiritualidade, o livro dos Espíritos, ela já menciona que é possível, em alguns casos, que a pessoa se recorde das suas existências passadas. E aí vamos refletir. Por que essas crianças? Aí eu coloquei a símbolo das três figuras, né, os três meninos, que eu já tinha falado sobre eles antes, no início, e ao lado as mesas girantes. Qual foi o papel das mesas girantes para o movimento espírita, e não só, como um todo? Foi despertar a sociedade da época sobre a existência de algo além da matéria. E esses meninos vêm também, essas crianças, esses mais de 2.500 casos, vêm também mostrar a todos que existe algo além desta existência, que essa existência não é única, que existe algo a mais, algo que vai além da nossa compreensão. Isso é de uma importância tão grande que nós temos que começar a pensar com muita calma, nós espíritas. Porque, como eu disse antes, o conhecimento simples e puro não eleva ninguém, não modifica. Nós espíritas sabemos que estamos aqui para progredir, sabemos que estamos aqui para caminhar. Mas que nesse caminhar é necessário o quê? Agir. Então, como a gente pode se questionar, mas se ele está vendo ali a reencarnação, como é que ele não vai acreditar? E nós também, no que estudamos,
temos conhecimento de tanta coisa do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e não conseguimos colocá-los em prática. A tolerância, a paciência, não é? E estamos aqui, estamos estudando, estamos estudando, estamos escutando, escutamos palestras, escutamos podcasts, escutamos pessoas com rodas de conversa, estudamos, participamos de estudo sistematizado, estudo continuado, mesas mediúnicas, literatura, e para nós ainda é difícil modificar determinados comportamentos. Então, na verdade, esses casos de reencarnação, eles vieram para acender a luz para aqueles que estão aptos para observá-la. Igual as mesas girantes. Estavam ali para as plateias, mas apenas aqueles que puderam olhar para aquilo com um olhar de atenção conseguiram verificar o que existia algo além daquele evento. É a mesma situação. Por quê? Porque, como diz Leon Denis, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Nós não podemos ser igual os fariseus da época de Jesus, que acreditavam que apenas a nossa religião faria o bem, estaria correta. Deus atua para todos. A mudança, a regeneração do mundo é para todos, independente do credo, independente se acredita em Deus ou não, desde que tenha um coração puro e comece a sua jornada de modificação interior, a ele também será dado o período de regeneração. É para todos, é inclusão. Então, temos que descer do nosso pedestal e se achamos ainda, se existe alguém que acha que a doutrina espírita é que irá explicar o mundo, é que irá resolver todos os problemas. É o futuro das religiões no sentido de que todos os conceitos que nós estudamos, os conceitos morais, a lei do amor, da caridade, a existência de Deus, de uma divindade que está acima de nós e que, por misericórdia, nos concede a possibilidade, a oportunidade de aprendizado, isso vai ser distribuído a todos. Deus, na sua infinita misericórdia, fornece a todos os caminhos e os caminhos para a sua mudança, para a sua evolução. E é esse o fenômeno. É isso por que ainda existem crianças que se recordam. É óbvio que elas têm a questão, como a gente já sabe, da faixa etária, que, de acordo com Emmanuel, explica no Consolador, a criança nessa faixa etária até os 7 anos, o espírito ainda não se acoplou. É um termo que eu estou usando, né? Mas é como o espírito ainda não está 100% identificado com a matéria. Então, ela fica mais suscetível a essas vibrações externas. E com isso, por isso que essas crianças são desse período. Né? Vamos começar a refletir sobre a doutrina espírita dentro dos aspectos apresentados pela ciência. Por isso que a partir dos 7, pela doutrina, ela não lembra, porque aos 7 houve acoplamento total, a integração total do espírito à matéria. Então, o fino laço de reminiscências passadas, ela vai lembrar, pode continuar a lembrar, assim como eu e você podemos nos lembrar de algumas coisas, de alguns flashes. Algumas coisas que acontecem conosco, já vi isso, já vivenciei algo parecido. Nossa, eu estou sempre errando a mesma coisa. Olha aí um sinal divino para que você perceba o que tem que mudar. É isso, é essa jornada de mudança. As crianças que se recordam de quem elas foram, são reminiscências passadas, que se recordam dos seus funerais, são crianças que ainda não, ou seja, espíritos que ao desencarnar ainda não conseguiram entender para onde estão indo, o que aconteceu. Por isso que muitas ainda acompanham seus pais. Explicação espírita para os fatos pontuados pela ciência. Por que eles ainda acompanham os seus pais, os seus familiares? Quantas vezes em reuniões mediúnicas não escutamos casos de irmãos que desencarnaram, vão às suas residências, aos seus locais de trabalho, falam e ninguém os escuta? Não é isso que acontece?
Olha as crianças relatando a mesma coisa. Temos várias situações, as crianças elas estão, na verdade, vamos dizer assim, nesse intervalo. De acordo com a ciência, a questão dos 7 anos é porque, de acordo com a ciência, a partir dos 7 anos, a criança começa a ter um esquecimento da sua memória da primeira infância. Então, eles usam até um caso que é quase que é uma coisa fácil para a gente identificar. Isso é um fato, né, científico de estudo, neurociência. Se você pegar uma criança, se você for parar agora, se você tentar lembrar a sua turma, a turma da sua creche, você esteve creche, no maternal do primeiro ano, tentar lembrar o nome de todo mundo, você não vai conseguir. Você vai ter esquecido. Porque é isso, é o esquecimento das lembranças da primeira infância. Só vão ficar gravados questões traumáticas ou questões que impactaram você de alguma forma e pessoas que continuam no seu convívio. Então, se você ainda tem um amiguinho que fez lá no maternal e continua até hoje, é óbvio que você vai lembrar dele. Mas se for aquela pessoa que passou, que você não teve nenhuma, você não vai lembrar. E para nós, isso também se explica por conta dessa questão. Então, temos vários indícios. Para nós, significa, esses estudos significam para nós espíritas uma ratificação da reencarnação. Para os cientistas, uma dúvida ainda existente, mas algo que tem que ser estudado. Não conseguem desenvolver outras teorias científicas para justificar e para explicar. E para aquelas famílias, talvez o surgimento daquela luzinha de que algo existe além dessa existência e que busquem, através dos seus laços familiares, através do credo que professarem, um motivo para poder continuar caminhando e caminhando cada vez melhor, buscando o seu aperfeiçoamento moral. Então, mais uma vez, eu gosto de fechar com essa nítida ideia que eu espero que todos tenham, de que Deus é amor. E Ele nos ama tanto, 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 que permite que todos nós, todos os seus filhos, independentemente do que fizeram, independente do seu credo, da sua religião, do que fazem, permite a todos nós uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de nos melhorarmos, que nesse caso está aqui configurado na reencarnação. Então, eu espero que todos tenham tido um pouquinho tenham visto um pouquinho desse estudo, como é que nós somos agraciados com essa oportunidade. E que possamos, diante dessa noção, ter coragem para modificar aquilo que nós sabemos que precisamos modificar com a ação. Estejam com Deus, que a espiritualidade amiga sempre possa acompanhá-los, porque ela acompanha, acreditem, e que fiquem bem. Bom, e obrigada pelo estudo de hoje.